Glória a Deus, aleluia. Salmo 133. Salmo 133. Glória a Deus, aleluia. Encontraram? A igreja encontrou o Salmo 133. Glória a Deus. Salmo 133. E dá interferências. Vocês estão me escutando direitinho? Amém. Glória a Deus. Salmo 133, encontraram? Posso ler? Glória a Deus. Vamos todos juntos. Quem quiser ficar sentado pode ficar. Eu só quero que peça a sua atenção no texto, que diz o seguinte: ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivem em união. É como o óleo precioso sobre a cabeça, que desce sobre a barba de Arão. É como o orvalho do monte Hermon, que desce sobre o monte Sião, e dali o Senhor ordena sua bênção e vida para sempre. Isso aí está aqui. Glória a Deus. Meus irmãos, quero só orar um pouquinho, pode ficar sentado. Senhor Deus, estou aqui, Senhor, para ser ministro teu nesta noite. Senhor, precisamos da sua graça, da sua misericórdia, Pai. Fala à tua igreja aquilo, Senhor, que é tão essencial, que é união. Que se o teu povo, Senhor, seja unido contigo e unido com a tua igreja. Senhor Deus, que esse sermão não seja mais um, que não seja mais uma noite, mas seja um sermão que venha impactar as pessoas que estão aqui, para que elas queiram te buscar, ter uma comunhão, Senhor, contigo e com a tua igreja, com aqueles que o Senhor chamar-te à tua presença. Senhor Deus, abençoa-nos, Senhor. Abençoa essa cidade, começando daqui. Amém e glória a Deus. Amados irmãos, vocês bem sabem que Israel, quando entrou na terra prometida, eles venceram 12 tribos. Em cada tribo, aquelas 12 tribos, elas estavam divididas. Cada um tinha seus líderes, cada um tinha as suas lideranças. E o que acontecia? O que acontecia é que aquele povo estava desunido, era um povo fácil, era presa fácil para as outras nações os sequestrarem, e as outras nações se apossarem deles e os escravizaram. É tanto que nesse período Deus levanta juízes de várias tribos. Deus levanta juízes e mais juízes, até a chegada de Samuel. Samuel, vocês bem sabem que foi um santo homem de Deus, um homem que foi justo, reto diante de Deus e diante da sociedade de Israel. Mas, no entanto, que aquele homem tinha de justo diante de Deus e dos homens, os seus filhos era completamente o contrário. Seus filhos vendiam sentenças, os seus filhos faziam gambiarra, fazia coisa suja para se beneficiar e tirar e enganar e se beneficiar do povo, dando vantagem àqueles que compravam as leis, que compravam os vereditos. O povo de Israel fica furioso com isso e diz para Samuel: Samuel, não queremos seus filhos como juízes diante de nós, nós queremos um rei. Samuel orou a Deus e Deus escolhe Saul. Mas Saul não foi um rei tão eficiente, não foi um rei tão bom, porque as tribos de Israel continuaram brigando,
continuaram em intriga, continuaram na idolatria, continuaram adorando ainda outros deuses. Até que o Saul cai e é levantado 2 reis. Um para a tribo de Judá, Davi. Outro, Isibosete, para as 11 tribos de Israel. E daí então começa uma guerra sangrenta e violenta em Israel. Judá contra as 11 tribos. É nesse período, depois dessa guerra sangrenta e violenta, Judá vence. Judá venceu. E Judá venceu. E Davi se torna rei e unifica o povo. É nesse período, Davi, esse salmo que é um salmo davídico, muitos apontam como salmo davídico, é nesse ponto que Davi, ele escreve esse salmo. Com bom e com suave, que os irmãos vivam em união. Quem estava unido? As 12 tribos. E essas 12 tribos estavam unidas por 2 motivos. Eu vou explicar e vocês vão entender daqui a pouco. Fique atento que vocês vão entender. Essa união que Davi fez trouxe 2 coisas importantes. Primeira coisa importante que essa unificação trouxe foi uma adoração ao Deus verdadeiro. Uma adoração unificada ao único Deus que é verdadeiro. Porque quando as outras 12 tribos estavam dispersas, o que acontecia? Eles se prostravam diante dos estarotes, diante dos outros deuses, falsos deuses que tinha das nações. E isso trazia a ira de Deus. É tanto que os judeus foram dominados pelos amorreus, pelos filisteus e por outros povos ali ao redor. Mas quando alguém clamava, Deus tinha misericórdia e levantava os juízes. Mas agora, quando Davi unifica seu povo, quando Davi unifica aquele povo, leva o centro de adoração para Jerusalém. E aquele povo adora somente em Jerusalém. Aquele povo está somente em Jerusalém para adorar o único Deus verdadeiro. Não adora mais as estátuas, não adora mais os postes ídolos. Agora aquele povo adora o único Deus. Aquele povo está unido para adoração a Deus. O Davi diz o seguinte: é com bom e com suave, é com um óleo precioso que desce sobre a cabeça, que desce sobre a barba de Arão e desce as orlas dos seus vestidos. Que óleo é esse? Esse óleo é um composto de azeite com 4 especiarias cheirosas, deliciosas, com a grande fragrância. A união do povo de Deus, e quando o povo está unido, é uma união que traz uma fragrância saborosa, gostosa, tanto para Deus como para os seus irmãos, tanto para Deus como para o seu povo. É por isso que ele faz essa comparação. Quão agradável é quando um povo está unido. Isso, meus irmãos, nós devemos buscar essa união dentro da igreja local, entre nós, porque isso é agradável. Mas não devemos buscar somente essa união entre nós, né? Devemos buscar essa união entre os outros irmãos das outras igrejas que Deus tem por aí. Nós temos que estar unidos, porque isso é bom, isso é agradável diante de Deus. Mas essa união não deve ser somente na igreja. Nós queremos que essa união, o desejo que essa união se espalhe e chegue aos nossos lares, à nossa cidade, que essa união se espalhe por onde nós estivermos, porque tristemente vivemos, meus irmãos, a loucura do radicalismo. Ou nós estamos numa extrema, ou nós estamos no outro extremo. Hoje vivemos brigas, temos pessoas hoje por questões políticas, questões religiosas, que estão intrigadas dentro de casa, maridos e mulheres, filhos e pais, irmãos, brigados. Aí,
brigados. E como nós fazemos, gente? Nós temos que estar unidos. Nós temos que buscar união entre o povo, entre nós e o nosso povo. Maridos, busca união com seus pares, com suas esposas. Está aí, lá aí. Está aí. Está puxando. Vem para cá. Glória a Deus. Glória a Deus. Louvado seja teu nome. Gente, nós devemos buscar essa união, porque isso é bom e agradável a Deus. Mas não só a Deus, essa união é agradável a nós. Essa união é agradável a nós, porque isso é bom para nós também. Como é que nós vamos viver, gente? Intrigados, brigados, isso é ruim. Isso é ruim para mim, é ruim para você, é ruim para todos nós. Então que nós busquemos esta união, que nós não vivemos brigados, nem dentro da própria igreja, nem com os irmãos de outras igrejas, e nem que nós vivemos brigados dentro dos nossos lares. Isso é, quando nós vivemos unidos, isso é um testemunho. Isso é a vontade de Deus, que Israel fosse testemunho para as outras nações. Mas Israel tem que ser testemunho, e para Israel está a ser testemunhar com união entre o próprio povo de Deus. Mas essa união, meus irmãos, traz uma coisa que é mais benéfica ainda a nós. Se a união entre o povo de Deus traz união entre Deus, e isso é agradável a Deus, mas a união também traz as bênçãos de Deus. Vou repetir de novo para você. A união não traz só a aprovação de Deus, ela também traz as bênçãos de Deus. Veja comigo o versículo 3, que diz o seguinte: é como o orvalho do monte Hermon, que desce sobre o monte Sião, e dali o Senhor ordena a sua bênção e vida para sempre. Os teólogos da prosperidade e da ganância, seja o que eles dizem que você tem que fazer um bocado de coisa, que você tem que dar dinheiro, botar copo d'água em cima de rádio, que você tem que fazer isso, fazer aquilo, você tem que espernear, você tem que gritar para ganhar a bênção de Deus. Mas o que é que Davi diz? O que é que Davi diz no Salmo? O que é que Davi diz no Salmo? União. União traz a bênção de Deus. Meus irmãos, se nós queremos a bênção de Deus, preste atenção. Quando Davi escreve esse salmo, o povo estava unido e tinha duas coisas. Agora o Davi tinha poderio militar. Ninguém invadia mais Israel para escravizar Israel. Ninguém entrava lá nos israelitas e capturava, escravizava, cobrava imposto. Não. Nesse tempo que o povo estava unido, foi Davi que cobrou imposto das outras nações. Os territórios de Israel se expandiu. Houve grande bênção sobre Israel. Houve mega bênção sobre Israel. Houve grandes bênçãos. Gente, aqui foi bênção financeira mesmo. Aqui eu não vou ter com medo. Não que nós não podemos pedir bênçãos financeiras a Deus. O que contrário, nós temos que pedir mesmo. Mas para a sua glória. Mas nós não temos que fazer mandingas, nós não temos que fazer rituais para adquirir as bênçãos de Deus. O que nós temos é que ser uma igreja unida, um povo unido com Deus e unido com a igreja de Deus. Glória a Deus. Se nós queremos as bênçãos de Deus, sejamos unidos. A união traz a bênção e a bênção de Deus. Foi nesse tempo que Israel expandiu tanto, que foi o maior tempo que o povo Israel teve o maior mapa, o maior território naquele tempo. É tanto que o filho de Davi, que sucede ele, Salomão, o que acontece? O reino dele começa a expandir. Os outros reis tudinho vinham para renegociar com Salomão, porque Salomão era muito poderoso. A nação de Israel era muito poderosa, porque tinha a bênção de Deus. Quando foi que Israel começou a cair?
Quando foi? Quando você continua lendo o texto, foi quando Jeroboão vai reinar, filho de Salomão. Ele faz as 12 tribos se dividir, 2 para um lado e 10 para o outro. Aí você vai ver a Síria chegando, se apossando do lado do norte. E depois vem os babilônicos e toma o lado do sul. A desunião traz a desgraça, a desunião traz o ódio, traz a ira de Deus, enquanto a união traz a bênção de Deus. Aleluia. Por isso, meus irmãos, que nós devemos buscar a união dentro da igreja, nos nossos lares, na nossa cidade. Nós devemos buscar, porque isso é bom para Deus, mas não é só bom para Deus, mas traz a bênção de Deus. Aleluia. Traz a bênção e bênção financeira, gente. Quando o povo está unido para adorar a Deus, e unido com sua igreja, unido com seu povo, vem bênçãos e bênçãos em abundância. O Monte Hermon ficava lá em cima, o Monte Sião ficava mais embaixo. Sem o orvalho do Monte Hermon, Israel era uma terra seca, uma terra estéril, uma terra morta. Mas aquele orvalho que tinha naquele monte que descia e o vento trazia para Sião, que trazia bênçãos, que trazia pasto pagado, trazia riqueza para Israel, era fruto da interferência de Deus. É isso que Davi está dizendo, porque a união traz a bênção de Deus. Nós temos um dos exemplos mais impactantes que impacta a nossa vida, meus irmãos, é a reforma protestante. Veja bem, quando as 8 nações europeias, que eram 16, 8 se tornaram protestantes, e muitas delas não por convicção teológica, mas porque não aguentava mais a carga de imposto do Papa. Posteriormente, essas nações deixaram de adorar os deuses falsos, abandonaram seus falsos deuses, se tornaram nações unidas. O que foi que aconteceu com essas nações? Que eram as mais pobres. Quais as nações mais ricas? Portugal, Espanha, Itália. Mas posterior à reforma protestante, sob a bênção de Deus, as 8 nações se tornaram as mais ricas. Porque ali não foi só questão organizacional de pessoas, não. Foi a bênção de Deus sobre aquelas nações. Sobre Inglaterra, Escócia, sobre Genebra, sobre Suíça, sobre Alemanha. A união, quando o povo está unido para adorar o único Deus verdadeiro, e adorar e viver unido com os irmãos, isso é bom para Deus e traz a bênção de Deus. Escute isso, preste atenção, note que a bênção de Deus, se nós queremos bênção para essa nação, para esse estado, para esse município de Deus, nós temos que estar unidos com Deus e unidos com nossos irmãos. Porque não é possível nós ser crente e ser desunido. João diz o seguinte: se alguém pensa que é crente, mas vive intrigado com seu irmão, você não conhece a Deus. Como é que você conhece a Deus? Se você que você não viu, conhece particularmente, e você diz que ama a Deus, mas não ama o seu irmão que você conhece, que você sabe quem é. Então, meus irmãos, que nós busquemos a união, busquemos amar o nosso próximo, porque Deus promete bênção e bênção em abundância. Quando a nossa cidade, quando o nosso país se prostrar diante de Deus, estiver unido com Deus e nós unidos uns com os outros, essa nação será mega abençoada. Nós queremos bênção, nós vamos ter muitas bênçãos. Não é só bênçãos, vamos ter bênçãos espirituais, bênçãos financeiras. É quando nós busquemos a face do Senhor e busquemos estar unidos com Deus. Nós não precisamos fazer mandinga. A receita não é fazer mandinga, a receita não é dar dinheiro no cofrinho, a receita não é ficar de joelho, dar 3 pulinhos, pular no mar e fazer isso, fazer aquilo e fazer aquilo outro. A receita é estar unido com Deus e unido com a sua igreja. Esta é a receita da bênção de Deus.
que nós estamos tentando, que muitas das vezes nós estamos tentando burlar, nós estamos tentando fazer alguma coisa para receber as bênçãos de Deus, enquanto Davi está dizendo: a união traz a bênção de Deus. Os irmãos, a união traz a bênção de Deus. Que Deus nos abençoe. Que Deus nos faça nós estar unidos com Ele. Glória a Deus. E com nós mesmos. Entre nós. Que nós não fiquemos buscando picuinha uns com os outros. Gente, muitas das igrejas muitos cantos, muitos irmãos, ficam buscando picuinha às vezes por coisinha tão boba, gente. Por coisinha tão besta. Às vezes o cara quer brigar porque o cara diz que quer ir para a igreja no sábado, o outro, porque o outro quer ir no domingo. Quer ir no domingo? Vá. Quer ir no sábado? Vá. Você quer brigar? Briga porque... Não, porque tem que batizar, tem que mergulhar o cabo dentro da água, porque tem que botar um copo com água. Gente, você lê na Bíblia, está lá as duas referências. Você não tem como distinguir isso. Quer batizar imergido dentro d'água? Tem rio, tem açude. Tem gente que briga até porque... Não, porque tem que batizar só no rio de água corrente. Não pode batizar na piscina. Muita gente batiza na piscina, né? Porque nós não tem, nossa cidade não tem rio. Não tem, gente. Então, gente, tem coisa que vale a pena brigar. É mais melhor que nós estejamos unidos para buscar o avanço do reino de Deus. Expandir as fronteiras do reino de Deus. Não vamos brigar por coisa boba, por picuinha. Não vamos brigar por vestir. Não, eu vou brigar porque eu gosto de cantar o hino 141. Eu adoro o hino 141. A outra, não, o hino 141 não. Tem que ser um hino qualquer hino. Não, gente. Se é para louvar a Deus, vamos louvar junto. O hino 141, o hino, louvamos o outro. Se é para orar, nós oramos junto. Vamos buscar a união. Se nós queremos a bênção de Deus nessa igreja, para que Deus aumente o número de membros, o número de salvos aqui dentro, que Deus traga prosperidade financeira para nós, que nós vivamos unidos com Deus e unidos com nossos irmãos. Eu quero orar, pode ficar sentado. E você, para nós ir em nossas casas, e não esqueça, a união de nós com Deus é agradável a Deus, e a união com nossos irmãos traz a bênção de Deus e bênçãos financeiras. Vou dizer de novo, porque muitas vezes a gente tem medo de falar de bênção financeira, porque os pilantras da fé ficam falando só de finanças. Mas Deus promete, gente. Davi foi próximo porque Deus abençoou ele. Israel foi próximo porque Deus abençoou Israel. Quando o povo está unido com Deus e unido entre si, tem bênçãos de Deus. Lá e cancela, encerra aqui, por favor, pai. Aperta no verde, paizão. Aperta no verde. Não, aqui, ó, cancela. Senhor Deus, tu que estás no trono da tua glória. Sim, é. Glorioso Deus, abençoa o teu povo, Senhor. Senhor, tu que estás no trono da tua glória.